Salve, salve, povo do Aula D! Sr. Fábio Vietri contigo para mais uma aula de História Geral. Nessa aula, galera, abordando a continuidade da Alta Idade Média. Na nossa videoaula anterior, nós vimos que no período medieval houve, nessa primeira fase do mundo do medievo, um predomínio dos reinos germânicos sobre o território europeu. Nós vimos que haviam lá os reinos visigodos, suevos, vândalos, ostrogodos e assim por diante. Mas apenas um desses reinos é fundamental que tu estude, que tu te lembre, que tu tenha as anotações no caderno, porque pode aparecer na tua prova. E esse reino, galera, é o reino dos francos. Por que os francos são tão importantes, povo? Bom, em primeiro lugar, porque entre todos esses reinos, vejam aqui no nosso mapa, há reinos germânicos que predominam na Europa ao longo da Alta Idade Média, apenas os francos, Deus o livre, vocês viram isso daqui? Vamos voltar, olha aqui, não tem mais nada, ó. Surgiu de todos os reinos germânicos da Europa, galera, apenas os francos vão conseguir estabelecer um reino relativamente duradouro, longo e de expansão territorial significativa. O reino dos francos, galera, está dividido em duas etapas, em duas fases. A gente divide eles pela etapa da chamada dinastia Merovingia. Por que Merovingia? Porque é uma referência ao primeiro rei dos francos, Meroveu, né? Bonito nome, né? Dica, se estiver esperando baby na família. Meroveu, o primeiro rei dos francos, então o fundador da dinastia Merovingia. Posteriormente, surge uma nova dinastia, a chamada dinastia Carolíngia. Nessa videoaula, abordaremos aqui as principais características dos merovingios dos francos. Galera, o que eu tenho que me lembrar para as provas? Tá? Sobretudo da dinastia Merovingia, o rei Clovis. Olha essa figura interessante que está aqui na nossa imagem. O Clovis, gente, é fundamental por quê? Porque ele é o primeiro rei dos bárbaros a se converter ao cristianismo. Isso é extremamente importante. Lembrem que o cristianismo já era a religião oficial do Estado romano. Com a queda de Roma, há uma preocupação com a sobrevivência dessa religião. Ora, se os povos bárbaros, que eram povos pagãos com outras religiões, não se convertessem ao cristianismo, o cristianismo ficaria focado apenas no Oriente, na porção oriental do Império Romano. Então, ao se converter ao cristianismo, o Clovis garante a sobrevivência e a expansão desta religião. Além disso, o Clovis vai conquistar a região da Gália, expandindo o reino dos francos, a Gália que pega territórios desde a França até a Itália, passando pela região da Bélgica, e durante o reinado do Clovis, galera, começa a se observar já uma ruralização da população sobre seus domínios. É aqui, gente, que as cidades vão perder cada vez mais importância. O mundo urbano vai se tornando cada vez menos significativo, como nós veremos posteriormente, que será uma marca do modo de produção feudal. Então aqui haverá uma ruralização dessa sociedade, a população é composta majoritariamente por habitantes do meio agrário, do meio rural, e além disso, o Clovis irá distribuir terras entre os membros do clero, isso é, funcionários, altos cargos da Igreja Católica e da sua nobreza. Certo, galera? O que acontece? Com a morte do Clovis, nós temos início a um processo de profunda fragmentação política dentro da dinastia Merovingia, porque os reis sucessores de Clovis são os chamados reis indolentes. Querido, olha para mim. Tu sabe o que significa indolência? Não sabe? Mas pensa comigo, se alguém chega para ti e fala assim, tu é um baita de um indolente, não dá vontade de dizer indolente a tu, cara pálida? Tu já percebe que indolência, não é uma coisa positiva. Galera, indolência
é um estado de espírito de não querer fazer nada, de preguiça, de incompetência, sabe? Indolência é aquilo que a gente sente depois de estudar 4 horas de matemática, é ou não é? O Sr. Capita diz que matemática é a ciência mais bala de todas, é a mais bala para ir para a cama, é a mais legal para ir dormir, né? Tá viajando, Capita, ó, a história é a mais bonita de todos. Mas então essa ideia, galera, de indolência é justamente que os reis que sucedem o Clovis não se preocupam em administrar esse território. São reis que se ocupam, sobretudo, com a participação em banquetes, em caças, eles são exímios caçadores na arte da falcoaria, olha que chique, caçar com o falcão, perfeito? São muito bons dançarinos e paramos por aí, né? Galera, esses reis, essa nobreza merovíngia, ela valorizava muito os indivíduos que conseguiam ficar um grande número de tempo num banquete sem ir dormir. É muito famosa a história de um dos reis indolentes dos merovingios que chegou a ficar, galera, 72 horas sem dormir num banquete. Ele comia, quando enchia a barriga, ele ia até o pátio e vomitava. Voltava para o banquete, bebia, quando não aguentava mais, vomitava, e assim por diante. Galera, 72 horas bebendo, comendo e dançando. E tu achando que tinha arrasado na rave semana passada, né? Esses caras eram muito bons nesse sentido, galera. Mas pensa comigo, depois de 72 horas de festa, como é que esse cara vai administrar um reino? Não tem como, né? Imagina a ressaca que esse titio acordou. Quem que administrava esse reinado enquanto os reis estavam dançando, caçando ou banqueteando? O cargo dos chamados majordomos. O majordomos, ou mordomo do paço, ou ainda prefeito do palácio, eles eram aqueles indivíduos que efetivamente administravam o território. Era quem exercia o poder de fato, o poder de direito, o poder dos reis. Mas quem exercia este poder, majordomos ou mordomo do paço. Galera, nós temos vários majordomos ao longo desse período, como Pepino Derval, mas o mais importante para a gente se lembrar da aula de hoje é o glorioso Carlos Martel. Vejam aqui a figura dele representada como um guerreiro, como um militar, e é exatamente isso que a gente tem que lembrar do Carlos Martel. Por quê? Porque o Carlos Martel, galera, vai liderar o reino dos francos na guerra, na batalha de Poitiers, a batalha do ano de 732, considerada uma das batalhas mais importantes da história do mundo ocidental. Por que ela foi tão importante assim? Porque o Carlos Martel, galera, nessa região, vejam, já muito para dentro do território francês, ele vai derrotar e impedir o avanço das forças árabes dentro da Europa. Os árabes islamicizados invadiram a Europa pela Península Ibérica e avançaram, conquistando uma série de regiões. Carlos Martel, galera, é quem na Batalha de Poitiers vai esmagar o avanço desses povos árabes. Caso tivesse havido uma derrota dos francos na Batalha de Poitiers, uma das consequências possíveis teria sido a islamicização de todo o continente europeu. O mundo como nós conhecemos hoje não existiria, porque todos nós, muito provavelmente, seríamos islâmicos, né? Seria uma constituição de mundo completamente diferente. Então, o Carlos Martel é quem vai salvar a cristandade do avanço árabe dentro da Europa, galera. Com a morte do Carlos Martel, o novo mordomo do paço é um sujeito chamado Pepin el Bref. Bonito em francês, fica Pepin el Bref, é nome de artista, né? Em bom português, o glorioso Pepino o Breve. Pepino o Breve, mas não pensa bobagem, tá? A criatura, ele era chamado de o Breve porque ele era muito pequenininho, mas na altura. Foi pro coração. O Pepino, galera, ele vai receber o apoio da Igreja Católica
para dar um golpe de Estado. Olha que interessante. A igreja, ela estava muito preocupada que se a dinastia dos merovingios permanecesse tendo poder de direito, mais cedo ou mais tarde, uma vez que eles não administravam o território, a Europa poderia ser dominada pelos árabes ou por outros povos germânicos não cristianizados. Então, o que a igreja faz? Chega no Pipino e diz assim: Pipino, vocês é que têm o poder de fato, vocês devem ter também o poder de direito. Assim, a dinastia merovingia é derrubada e nós temos o surgimento da dinastia carolíngia, a segunda fase do reino dos francos. Mas, a igreja católica é trilegal, né? Chegaram por cá e disseram: a gente vai te deixar ficar no poder de fato e de direito, e não pediram nada em troca. Calma, terra plana! Olha aqui, cara pálida, a igreja não faz nada sem pegar alguma coisa em troca nesse período. A igreja conduz Pipino Breve ao poder na dinastia carolíngia, que surge nesse momento, e em contrapartida, o Pipino Breve vai invadir a Península Itálica, território de surgimento da igreja, o surgimento do cristianismo, efetivamente. Ele vai expulsar os lombardos que dominavam essa região e vai doar estes territórios para a Igreja Católica. Aqui há um documento muito controverso. Alguns dizem que existiu, outros que teria sido um documento forjado pela Igreja Católica. Existindo ou não, o fato é que este documento do Patrimônio de São Pedro entregava ao controle e possessão da Igreja Católica uma grande quantidade de terra, mais ou menos na região central do Estado moderno da Itália, onde atualmente é a Itália, certo, galera? De merovingios, era isso que nós tínhamos para trabalhar. A tua prova dificilmente vai cobrar alguma coisa que não esteja nessa videoaula. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo, que tudo tenha ido pro coração. E se tu gostou, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve aqui no nosso canal e nos ajuda a atingir um número cada vez maior de vestibulandos. Beijo do Soro e até uma próxima.